Já que falamos tanto de Kiyoshi Kurosawa na live de hoje, vamos agora ver a entrevista que o Desencontros, né, Matheus Fiore e Felipe Leão fizeram com o queridinho do Brasil, o queridinho da galera, Kiyoshi Kurosawa, né? Vamos ver aqui quais foram as perguntas que eles fizeram para um dos melhores diretores do cinema contemporâneo. Não lembra? Não. Então vocês vão descobrir sobre o que foi a primeira pergunta agora. Em Cláudio, o Ryusuke parece se importar com relacionamentos, como amizades e namoros apenas como uma forma de status. Poderia dizer se há algum motivo Que é isso? O Felipe Leão tá cagado, porra é essa? Ele tá com cara de nervoso, ele estava nervoso, né, o bichinho. E o Felipe Leão legitimamente tá nervoso. Olha a cara dele, irmão. relacionamentos. Ele não tá nervoso? Que é isso? Voltou Em do nada. Cláudio, o Ryusuke parece se importar com Ele tá relacionamentos. nervosão, como Felipe Leão, velho. Que é isso? Nunca vi ele assim. Imagina se fosse o Pet Zold, né? Se fosse o Pet Zold, coitado. Enfim, vamos lá. Vocês viram o Cloud? Eu já vi, tá? Puta filmaço. amizades e namoros apenas como uma forma de status. Poderia dizer se há algum motivo especial para que ele não consiga acreditar nesses relacionamentos de uma forma genuína, apenas pelo dinheiro e não por sentimentos? E isso seria de alguma forma uma escolha política do filme? おっしゃる通りなんですけれども、主人公に何かポリティカルな意味を持たせたり、あるいは何か社会のある問題をテーマとしてそこに盛り込んだりしたつもりはありません。そうではなくて、現代の日本によくいそうな、ごく普通のたった一人で生きている人間、いかにもいそうな男というふうに設定して自然に洗うようになりました。一言言うと、彼はもちろんお金をどうやって儲けようかということをいつも考えているわけですが、それは彼が生きているということですね。あれをやらないと彼は生きていけない。何か有り余る財産があったり、すごい何か特別な技能を持っているわけではない。全く何の取り柄もない普通の男が何とか生きていくために、お金しか頼るものはないっていうのは、いいこととは思いませんが、非常にリアルな現代の姿だと考えています。Muito doido, né? Essa resposta que ele dá. Que é tipo assim, pra além da questão ideológica, política, assim, o filme dele é sobre uma pessoa querendo ganhar dinheiro, tá ligado? É sobre relações de trabalho. É basicamente isso. E é isso que move o filme, né? Isso faz o filme mais político ainda. É isso. No mais profundo é o capitalismo, tá ligado? É relações de trabalho, e principalmente relações de trabalho na nossa era, né? Porra. Foda. Dito isso... Ih, voltou o microfone. E o Kiyoshi Kurosawa, ele é um cara que ele trabalha muito com a realidade de uma maneira mais crua, tá ligado? Mais bruta, de tipo, é isso. Dito isso, a galera tá perguntando, achei que fosse inglês, não, é porque a gente sabe japonês, pô. A gente entende japonês, a gente fala japonês. Mentira, nós tivemos aqui uma tradutora, né? A Ana Lídia traduziu em tempo real, cara, que a tradução dela foi bizarra. Bizarra, e assim... Aquele negócio super completinho. Eu não sei se ela falou pra ele completa a nossa pergunta, porque eu não tenho como saber, né? Eu fazia a pergunta, ela... Porra, não entendi nada. Mas foi incrível, foi incrível. Eu também não sei se ela falou o que ele falou, porque eu não entendo porra do que ele falou. Mas, assim, as respostas muito picas. Muito, muito. Que elas trouxeram. Mas porque o que tem pra comentar isso aí? Cara, ele leva pra outro lugar, mas... Deixa eu pensar. É porque ele é um cara muito que ele não pensa em política, ideologia e tal. Mesmo que essas coisas estejam presentes, porque é inevitável, ele pensa muito mais em... Ele é um cara muito materialista nesse aspecto, né? Ele pensa muito em filmar a realidade, o que ele tá vendo, sem colocar um rótulo naquilo, sem colocar uma ideia, mesmo que haja muita coisa por trás. Ele quer muito manter essa ideia de que ele tá filmando o que ele vê acontecendo no Japão, sabe? Eu acho isso muito foda, pô. Sim. Ele até deu em algumas entrevistas dele que antes de fazer a entrevista com ele aqui, eu fui pesquisar outras entrevistas, ler o que ele já falou sobre Cloud, sobre cinema como um todo. E ele sempre falou sobre essa relação da maneira como ele enxerga o Japão, né? Mas evidentemente que o Japão ele está inserido dentro de um sistema global, né? Que a gente sabe qual é.
E esses sujeitos dos filmes dele estão inseridos dentro dessa lógica. Sim. E aí, a grande parada é essa. Ele, enquanto artista, por mais que ele não esteja necessariamente pensando em fazer um filme político, a realidade que o cerca, a maneira como ele entende o mundo, faz com que ele crie um filme político. Sim. E Cloud é um filme muito político, né? Eu também Isso acho. fica muito claro ali. Não exatamente o filme político no sentido de uma relação política parlamentar. Não é um nada filme do disso. Einstein, sabe? Pois é. Não é o Oppenheimer também, digamos assim. Pô, mas aí tu baixou o nível demais. Meu Deus do céu, pra Peraí, que isso? Desculpa, gente. Peço perdão pelo vacilo. Vacilei aqui. Calma. Mas é porque, assim, o Oppenheimer tem toda aquelas cenas de flashback. Flashback não, né? Porque é muito, muito estranho essa escolha do Nolan, diga-se de passagem. Eu tô levando o negócio pro Nolan. Cara, quem tá... Vai tomar no cu, Felipe Leão. Que é isso? Entrevista sobre Kiyoshi Kurosawa e tô aqui querendo falar, pesar o clima falando de Nolan, porra. Vamos falar de artista. Programa aqui pra falar de artistas e o cara vem falar de Oppenheimer de Nolan. Que hiperfoco é esse, irmão? Pelo amor de Deus. Já tá ficando obsessivo já. acontecendo com o Felipe? Ai, cara. Não citou Vertigo, mas citou o Nolan. É hater! Ele só quer falar mal do Nolan, essa é a verdade. Mas... É estranho, né? Porque o Nolan, ele faz o flash forward em preto e branco. Não faz nem sentido. Tinha um filme que ele é todo do passado, tipo... enfim. Porque, assim, faz muito mais sentido você, quando vai falar do passado, usar o preto e branco. E o presente você usa em colorido. Não, ele faz a cena de tribunal, que é teoricamente o hoje, é em preto e branco. Tá bom. Mas é porque é pra ser um documento daquele momento. Tá bom, beleza. Vamos entender essa maneira. Mas eu acho muito interessante como o Kiyoshi, ele tá muito interessado em filmar gerações diferentes no filme, né? A relação que o Ryosuke tem com o chefe dele é uma parada que me fascina muito, que o chefe não aceita que ele se demitiu. Como assim? Eu quero te demitir, promover, te dar mais dinheiro, fazer você ser chefe, porque você vai crescer na empresa, e você não quer, seu merda? Quem é você pra rejeitar a promoção que eu tô te oferecendo? Então, pô, isso é uma parada política de alguma forma, sabe? Porque é uma geração anterior que ganhava dinheiro de outra maneira, não entendendo os anseios da geração de hoje, que esses anseios são frutos do capitalismo. Sim. E eu sei disso, assim, eu assistindo o filme, eu senti isso na minha pele. Não necessariamente pelo que aconteceu ali, porque a gente não vou falar o que é, né? Porque o chefe depois tem uma outra desenrolar no que acontece ali, né? Mas eu sinto isso na minha pele. Eu recebo até hoje... A família, vai trabalhar não? Não, é isso. Até hoje eu recebo no meu WhatsApp concurso público do Correios. Pra caralho. Olha, Felipe, abriu o concurso público do Correio, R$2.500, vai lá. Tá bom, vou, beleza. As pessoas não entendem o que a gente faz. Eu trabalho com internet, eu tô aparecendo na frente da câmera, no YouTube, não tô nem na televisão. Tô no YouTube. Atrás da câmera e também tem... Admita, Felipe Leão, se o concurso público fosse R$6.000 por mês, tu vendia o canal, vendia tudo. Eu falo por mim. Se amanhã eu passo num concurso público aqui ganhando R$7.000 por mês, estável, pelo resto da minha vida, vocês nunca mais iriam ver Hulk Cinéfilo na internet, tá? Ia sumir do mundo, tá? Tchau, abraço. Tem muito familiar meu que faz a pergunta. Precisa nem ser R$10.000 não, 6, 7 mil, um beijo. O que você tá fazendo? Que tu Onde tá faz? tanto concurso fácil pra passar? Pois é, da onde sai dinheiro com isso? Como é que dá dinheiro? Não dá, gente. Isso é uma verdade, não dá. Então Nunca seja mais membro ia aqui do ver canal, filme na minha inclusive. vida. Mas... mande seu superchat, mande seu live pix, que a gente vai responder todas as perguntas no final. Enquanto eu não passo no concurso público, mandem live pix aí pra fortalecer. Mas é curioso isso, né? Essa relação de uma geração antiga com a nova geração. Que é muito que o Ozu fazia, pra citar outro conterrâneo do Kiyoshi Kurosawa. Só que fazendo em momentos diferentes, né? Sabe qual vai ser o filme que eu vou lançar aqui depois dessa live, eu acho? Tóquio Sonata, hein? Tóquio Sonata. Esse é um dos que eu ainda não vi do Kiyoshi Kurosawa, que eu tô devendo ver. Acho que eu O vou Ozu, lançar quando esse. tá fazendo essa relação de gerações, ele tá falando da geração da bomba, né? Sim. Geração da bomba versus a geração da ocupação americana, que vem depois e que tá transtornada, desiludida com o que a geração antiga fez e etc.
O Kiyoshi tá falando de outra coisa, da mudança pro digital, como o digital amplia as contradições capitalistas, muda completamente as relações de trabalho, dinamiza as relações de trabalho de maneira internacional. É sobre tudo isso. E essa geração antiga não entende muito bem como é que surge esse dinheiro. Aí o cara fica desconfiado. Tenta achar o pelo no ovo. No caso... E é curioso que tem também a diferença da geração do protagonista, que é o Ryosuke, com o assistente dele, que é mais novo ainda. Porque o Ryosuke faz aquelas coisas ali, só que ele sabe que aquilo é errado de alguma maneira, sabe? Só que ele meio que faz um afastamento moral. Só que o personagem mais novo, que é o assistente dele, acha aquilo irado, incentiva pra caralho, isso aí, tamo junto. Ele, pô, peraí, vamos fazer, mas sem sentir orgulho. Tokyo Sonata não é do Ozu, não. O Ozu tem o Tokyo Twilight, que eu vi semana passada. Puta que pariu, que filmaço do caralho, Tokyo Twilight. Puta que pariu. E ele tem Tokyo Story, né? Era uma vez em Tóquio, que é muito bom também. Mas Tokyo Twilight, puta merda, aquele filme me destruiu, viado. Que filmaço do Ozu, puta que pariu. Eu tava devendo ver ele há muito tempo. Assista. Cara, não, é isso aí, vamos fazer isso, cara. Vamos continuar aqui, eu tô aqui pra te defender. Tô aqui pra te defender. É isso aí. Então, é isso. Tem uma relação muito, muito intensa, assim, com essa relação geracional, né? E tem a relação familiar, da esposa também, que é muito interessante no filme. Que também é outra coisa que não dá pra dar muito spoiler. As coisas importantes aqui que o pessoal do chat está falando aqui. Primeiro, já disseram que o Matheus está matando a ansiedade, se manifestando dos maus tratos à planta. Já disseram que foi sempre, abuso, né? Já falaram que foi todo programa ele faz isso. Planta, né? Realmente tem pouca coisa sobrando aí, na verdade, né, Matheus? É de plástico, gente, relaxa. A galera tá falando aqui no chat também. Outra coisa. A Beatriz disse, Breno me atende. Eu não sei nem quem é Beatriz, nem quem é Breno, mas pelo visto tá rolando alguma coisa que é importante. Porra, Breno. Ela aí, salvando uma vida aí, vai saber. Atende. A galera tá falando aqui que o Desencontros não dá dinheiro, mas dá aura. Mas a gente não se alimenta com aura. Me dá seu membro. Me dá seu membro, gente. Porra. Depende, né, Matheus? A aura do 99 a gente quer, né? Essa aí eu já peguei. Quero 175 agora, pô. Só pra quem entende isso. Começou esses... Tô 148, hein, Focas? Tô chegando em tu. 164 já. Nossa. Tá indo aqui mais rápido. Vamos pra próxima pergunta? Bora. Eles estão falando na língua... Como é que é o nome? Ragnarok Online. Não, mas como é que é o nome? Aquele... Ragnarok? Não, aquela... Vocês curtiram esse formato do programa, gente? No começo eu fiquei puto, né, que eles fizeram esse formato, porque é o formato anti-react. Eu queria ver logo a entrevista toda na íntegra. Mas aí, vocês que assistiram aí o programa, ou que estão assistindo agora, vocês curtiram esse formato? Pergunta, comentário sobre a pergunta. Pergunta, comentário sobre a pergunta. O que vocês acharam? Aquela sociedade... Ou vocês acharam que era melhor, tipo assim, entrevista toda, depois eles comentando? Ou então só a entrevista e foda-se? Secreta... Como é que é o nome? Meu Deus, tem tanto. Ih, eu achei ousado. Vocês são reptilianos. É a língua do achei rola. Diferente. Ragnarok Online, Latin América. Exatamente. Vamos pra próxima perguntita? Bora. Vai lançar a entrevista completa. Mande a sua pergunta no Livepix, tá? Que a gente vai ler todas as suas perguntas no Livepix e também as do Superchat. Vamos ler as do Superchat antes da próxima pergunta? Porque boa. Senão a gente vai perder as perguntas. Uma primeira aqui veio do Jalambipau, tá? O Joey Ponzi com a máscara do Kiyoshi vai aparecer quando? Dessa vez não. Dessa vez esse programa não será um Lost Media. E quem sabe a história sabe. Né? Valeu, Jalambipau. Dessa vez pra render um corte pra cada pergunta. E o TC mandou aqui. Alguém devia criar a conta... Felipe Leão já citou o Nolan hoje? Já existe... Felipe Leão já citou o Vértigo hoje. E citei agora mais uma vez. Eu quero ser membro, disse o Felipe Leão. Eu quero ser membro. Deixe seu membro aqui pra gente. Ou então você, William Mesquita, que acabou de citar isso, que já é membro, doe seu membro pros coleguinhas. Eles querem ser membro, tá bom? Vamos pra próxima? Bora. Perguntas. Vamos lá, próxima pergunta. Um segundinho. A próxima pergunta é minha, né? Eu acho que é. A minha pergunta, rapidamente, eu falo justamente sobre a relação da... Que isso? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu falo sobre a relação da velocidade do cinema contemporâneo. Sim. Né? Você pergunta de cinema de ação também, não pergunta? Porque é um filme de ação. De alguma maneira, Cloud é um filme de ação, mas um filme de ação muito diferente do que faz os filmes americanos. Sim. E aí minha pergunta vai nessa direção. Vai.
Antes de qualquer coisa, preciso dizer que é um grande prazer estar falando com você, que é um dos meus diretores favoritos de hoje. お話しすることができて大変光栄だと思っております。はい。 E uma Uf. coisa que me desperta muito ao ver Cloud é que, enfim, em primeiro lugar, lá na virada do milênio ainda, você realiza Pulse, que é um filme que Yes! Pussy mentioned. Pussy mencionado. põe em diálogo esse mundo dos mortos ou do sobrenatural através do digital e o mundo dos vivos. Mas trata das relações materiais e do capitalismo, também mediado pelo digital, quando a gente fala especialmente de Cloud. Como você enxerga o seu filme, que tem por característica planos mais econômicos, característica de estilo muito própria dos seus filmes, mais alongados, mesmo em momentos de conflito, porque a gente está falando de um filme aqui que você mesmo disse que gostaria de realizar um filme de ação, mas você se utiliza desses planos mais econômicos, mais alongados, num cinema hoje cada vez mais ansioso, mais veloz. まあ、カイロの時と今では、まあ、同じようにインターネットという素材を扱っていますけど、まあ、だいぶ違った扱いをしています。25年前ですね。25年前は、すごく、まあ、カイロという映画は、まあ、ホラー映画でしたけども、インターネットというのは、まあ、一つのホラーなり、あるいはファンタジーなりが、ファンタジーのようなドラマが形作られる一つのきっかけとして、カイロのようなフィクションを作ったんですけども、今はものすごくありふれたものです。ファンタジーでもフィクションでもない、またどこのうちにもある、みんな使っている、ごく当たり前のもの、日常的なもの、現実的なものの代表としてインターネットを使いました。そうなんですよね。ゆっくりしているなと自分でも思います。例えば主人公をヤクザにしたり、あるいは主人公を刑事にしたり、あるいは軍隊の兵士にしたりすると、もっとアクションがどんどん起こって、まるでアメリカ映画のような展開になるのかもしれないなと。そういう映画僕見るのは大好きなんですけども、どうもね、自分の映画にヤクザとか兵士とか刑事が、まあ刑事は場合によって出ますけども、あんまりそういう人は身近にいないので考えていくと、なかなか動かないんですね。問題だなと。僕の欠点だなと。Não, não mude não. Não mude não. Véi, sabe um filme além do Cloud? O último filme que o Kiyoshi lançou qual foi? Que ele lançou ano passado, um filme bem curtinho dele, acho que tem 50 minutos, 60 minutos. Vocês me relembrem na minha memória. Mas é um filme que ele acompanha um cara que tá estudando num curso de culinária. E é muito foda como ele usa dessa coisa da tranquilidade, sabe? Tipo, exatamente, Kaimi, que entrou na minha lista de melhores filmes do ano passado, né? É um filme muito sereno. Tipo, você vai acompanhando o dia a dia desse cara que tá indo estudar nesse negócio de culinária. E aí não parece que o terror tá ali, mas ele tá sempre espreitando, sabe? E não é de uma forma meio escondida pós-terror, porque como o Kiyoshi fala e como o Fiore também falou, ele é muito direto, né? O Kiyoshi Kurosawa. Então, ele mostra o que tá na frente dele. Então, pra ele não existe essa ambiguidade de, será que existe o fantasma ou não existe? Não, existe sim. Pá, tá aqui o fantasma, mostrado aqui na tua frente. Pá, tá aqui o monstro. O monstro aparece, o fantasma aparece. A ameaça é explícita. Só que é isso que dá mais medo no filme dele, sabe? Porque geralmente você tem dois tipos de filme de terror. Ou aquele que quer ser realista, e pra ser realista, ele não mostra a ameaça, né? A ameaça é algo que é muito mais ambíguo. E tem os filmes de terror que são mais fantasiosos e que mostra a ameaça, mostra o monstro. O Kiyoshi Kurosawa, ele é realista, ele grava os filmes como se você tivesse mesmo assim, no cotidiano, na realidade. E ele mostra o monstro. É isso que dá muito medo. Por isso que o monstro dá muito medo nele. Porque é como se o monstro tivesse
atravessado dentro dessa realidade. E não é um monstro, tipo, todo cheio de CGI. Ele é um monstro que é, tipo... dá pra você sentir fisicamente, sabe? O espírito. É muito foda, né? Tô falando de Carmen. Né? 思いますが、 O Cloud não é de espírito, né? Cloud é de assassino. でも、どうなんですか、すごく早くどんどん物事が起こる映画も僕は大好きですけども、早すぎる気もしますね。例えば昔の映画、例えばアルフレッド・ヒッチコックの映画とか見てると、なかなか事件起こらない。しばらくはなんかその人間の描写とか、恋人との関係とか、しばらくあってやっと殺人事件が起こるとか、とは思いますが、僕はなかなかそれができなくて、欠点だなと思いつつ、でも映画の歴史の中ではゆっくりした映画もあったので、そっちに僕は多分近いんだろうということで、自分ではもう仕方ないことだと納得しています。 Que humilde, né? Ele é muito humilde, ele até se acha ruim em alguns pontos. Um gênio desse, falando que tem pontos negativos, né? Inacreditável. Mas sabe um filme bem diferentão do que eu acho Kurosawa? Que eu amo? Before We Vanish. É um filme bem malucão dele, que acontece várias coisas. É um filme mais veloz dele, eu adoro esse filme. Deixa eu ver o que é que vocês estão lendo. O que é que vocês estão falando? Encontrei o Sansu em abril, ele é um cara de muita gente boa. Ih, meu sonho encontrar o Sansu. Já viu o Pip TV Show? O filme fala sobre internet pós 11 de setembro. Não, nunca vi. Vou ver depois, botar na minha lista. Muito boa a resposta dele, cara. Maravilhosa Muito a boa, resposta muito dele. boa. E assim, meu sorrisinho ali com essa resposta, que ele mete um Ele é Hitchcock fofucho. ali no meio, cara. Porra, parece que ele me conhecia. Só faltou ele falar Vértigo ali. Tudo depois de Vértigo é Vértigo. Cláudio depois de... Vertigo. Porra, mete um Vértigo ali. Vertigo. Tudo depois de Cláudio é Cláudio agora. Porra, ele pica. Mas é muito bom ele falando sobre essa diferenciação, porque você pensa, a internet, você abordar algo relacionado à internet nos anos 2000 e no final dos anos 90, é uma coisa, porque tudo era muito novo, existia muita novidade o tempo todo, então trazia esse temor junto. Não faz sentido esse temor no cinema de hoje, né? Então, o próprio cinema de ação dele, mas quando ele faz um sci-fi ou quando ele faz um terror também, é uma coisa muito mais material, porque essas coisas já estão totalmente integradas à nossa realidade hoje em dia. Sim, eu fiquei preso na outra parada. Mas sim, é isso, ele faz um filme de ação, né? Pra quem vê, vai perceber que é um filme de ação. Assim, o filme começa com um mistério. Tem uma coisa de time ali, né? Do filme anterior dele, o Chime. Eu não sei como é que fala. Tem uma coisa de Chime ali no sentido do mistério, você não sabe de onde vai surgir, porque o que eu acho que o Kurosawa tem muito essa característica também. Existe alguma coisa que tá ali que é um problema. A câmera sempre parece estar escondendo alguma coisa. Tá escondendo. O filme é muito real, mas ao mesmo tempo tá sempre alguma coisa que você sabe que tá errada. Uma estranheza, né? Uma estranheza que tá sempre ali alguma coisa errada pairando. E aí tem um momento específico no filme que o filme vira. E essa virada leva o filme pra um filme de ação, né? Mas o filme de ação nos moldes dele, né? Você não vai ver o The Rock correndo com um fuzil na mão e dinossauros atrás, sabe? Picotado, com uma montagem super picotada. Não, o Kiyoshi Kurosawa, ele é notabilizado por ser um diretor muito econômico nos planos. Portanto, a decupagem de cena dele é uma decupagem de 4 ou 5 planos por cena. É uma coisa bem pensada, né? Aquele negócio de pensar o plano, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, né? E aí a minha pergunta foi justamente nessa direção, entendendo o cinema contemporâneo como esse cinema super ansioso, hiperestimulante, que precisa estar estimulando o espectador, senão ele para de assistir, ele não consegue mais prestar atenção nas coisas, se não por esses hiperestímulos e essa ansiedade, caso contrário, ele vai entrar em contato com outras telas. E a minha pergunta foi muito nessa direção até para entender esse processo, né? Porque é um filme que trata sobre digital, né? E o cinema tá muito imbricado nessas lógicas do digital porque as pessoas não conseguem mais prestar atenção na tela principal porque ela precisa da próxima. Sim. De uma segunda. E aí o filme precisa mudar para poder capturar a atenção desse espectador. Só que eu acho que o Kurosawa, de alguma maneira, sendo esse diretor super econômico, sendo esse diretor que trabalha o plano de maneira pensada, que decupa as suas cenas com poucos planos, ele de alguma maneira é resistência nesse cinema de ansiedade. Sim, total. Sabe? Pra poder fazer o cinema que ele faz, do jeito que ele faz. E aí E ao mesmo tempo é curioso também, porque é o diretor que melhor capta uma ansiedade, uma melancolia, né, dos tempos do digital, né, dos tempos da internet.
Ele já vai trabalhar esse impulse. E eu acho que Cloud trabalha isso, só que trabalha sob uma perspectiva mais da questão trabalhista sobre isso. Muito interessante porque ele fala que esse talvez seja um defeito meu. Ele fala que É muito humildinho. Ele é humilde. Fazer um cinema mais lento, mais econômico, talvez seja um defeito meu. Aí não tá nem aqui na resposta, mas depois eu falei pra ele, não, cara, eu acho que essa é a sua maior qualidade, na verdade. Não, cara, não é isso que eu falei pra ele, mas eu falei, não. Quero um filme do Kiyoshi com o The Rock, com fuzis e dinossauros agora. Perfeito. Essa talvez seja uma das suas maiores qualidades. Que é justamente conseguir ser reativo a esse cinema de ansiedade, inclusive, através desse cinema mais reativo e mais econômico, conseguir comunicar com o espectador até mesmo o que ele quer falar. Sim, e causar uma tensão, né? Sim. Que o cinema americano precisa chegar em uma apelação de cortes e velocidade que ele não precisa para chegar numa tensão até maior. Você consegue criar gravidade para as coisas, peso para a cena, justamente porque a gente consegue enxergar as coisas. E não aquele negócio que, vou dar um soco, corta, e o outro cara já caindo para trás, e você não vê absolutamente nada que tá acontecendo, só o movimento. A última meia hora de Cloud inteira eu não respiro, cara. Pois o cinema Caralho. americano E tá vivo pra contar a história, o cara passou meia hora sem respirar. de ação, o qual ele menciona também, e aqui, claro, não são todos os diretores, a gente tá falando de uma Porra, ordem aí tem um geral, pulmão bom, hein? é um cinema estimulado, vamos lá, eu não gosto de usar essa palavra, mas viciado em ritmo, né? Essa que é a grande parada, é um vício por ritmo, é um vício por tornar tudo algo sobre o ritmo. Mas é até uma ilusão de ritmo, né? Pois Porque não, ritmo é isso. necessita de cadência, né? Pois é Sim. isso. Quando eu digo ritmo, é no sentido do ritmo provocar esse estímulo. Sim. O estímulo necessário para que as pessoas não saiam da tela, não tirem o olhar dali. Né? E aí ele diz, assim, convencionalmente, falando de um cinema de ação no Japão, a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar a máfia japonesa, ele até fala da Yakuza ali, né? A gente vai esperar esse cinema, mas isso pareceria muito com o filme americano. Sim. E não é a forma como que ele faz, mesmo que isso seja um defeito meu, sendo humildinho dele, né? Eu resolvi fazer da forma como eu costumo fazer. E que bom, né? Que a gente tem autores fazendo cinema. E é legal que ele banca, ele faz filmes de ação assim desde os anos 90. Tem um que como é que é? Alguma coisa da aranha, que é sobre um pessoal que entra numa onda de chacinar as pessoas, sabe? É um filme de ação e é super contido, não tem aceleração em momento nenhum. E também tem uma pegada de ação igual o Cloud, ou então o Suit Yourself or Shoot Yourself, que é uma série de filmes pra televisão que ele fez também, que é ação Não pra vi. cacete. E também é essa ação cadenciada, sabe? Cara, Porque o Kiyoshi Kurosawa, ele é um dos caras mais produtivos que tem, né? Ele começou, sei lá, nos anos 90, anos 80. Ele tem uma porrada de filme, tem série, tem muita coisa. Tipo, eu vi uns 10 filmes dele, mais de 10, eu acho. E ele tem uma porrada de coisa dele que eu não vi, né? Nós ama. a ação tá muito mais em como as coisas acontecem no plano, e não necessariamente em picotar o filme todo, sabe? Em uma decupagem acelerada e sem nenhuma proposição de sentido, né? Pra coisa. Aí quando ele cita o Hitchcock, é muito nessa direção. É como o Hitchcock pensava. O plano o Hitchcock Formalista. tem falas, inclusive, sobre isso, né? Sobre como o filme ele funciona muito mais pelo que é mostrado do que pelo que é falado, pelo que é dito. E aí, na lógica do cinema contemporâneo, isso é levado até para um outro lugar, pelo barulho, né? Pelo barulho, pelo excesso de imagem. Isso aqui é muito curioso no cinema contemporâneo, né? Como a gente, ao longo dos anos no cinema, até chegar ali a novela vague, até os anos 70, 80, a gente discute muito a importância da imagem no cinema, porque, claro, o cinema se constrói a partir dela, né? Mas hoje a gente discute muito sobre o excesso da imagem. O excesso da imagem apagando a própria imagem. Como essa aceleração de hiperestímulos provocam uma maneira como a gente não consegue mais ver a imagem que a gente está construindo. Uma crise narrativa, né? Eu penso no Baudrillard. O Baudrillard fala sobre isso. O Baudrillard fala sobre a Guerra do Golfo, né? Ele fala como a Guerra do Golfo é a primeira... Porque ele tá falando de crise da imagem no cinema, né? Mas existe uma crise imagética em tudo, na cultura, né? Não é só no cinema. É no jornalismo, na forma como a gente entra em contato com o mundo. Eu acho foda como o Baudrillard ele vai falar ali sobre a Guerra do Golfo dos anos 90, que é a primeira guerra televisionada, né? Digamos assim.
Primeira Guerra em que as pessoas viam todos os dias imagens sobre a guerra, como isso causa uma crise da narrativa sobre a guerra, né? As pessoas estavam todo o tempo vendo aquilo, e aí, tal hora, por estar vendo aquilo a todo momento, né, existe uma crise de como organizar narrativamente aquilo. Eu acho que tem tudo a ver sobre essa crise também da imagem, da hiperimagem, né? Isso acontece também na Guerra da Palestina, inclusive, hoje em dia. Né? Ainda mais hoje que a gente tem, se você procurar bem, tem live de gente no meio da guerra, né, com a GoPro aqui no capacete, indo pro meio da guerra. Cara, eu lembro de quando, nada a ver aqui, nada a ver, mas tudo a ver também. Vocês lembram quando teve uma chacina que teve numa, eu esqueci qual que é o nome que dá, mas é o nome que dá em aqueles cantos que vão os judeus, sabe? Eu esqueci o nome, mas os templos religiosos dos judeus. Lembro que há alguns anos atrás teve uma chacina que foi feita em live, mano. E eu vi aquela porra. Do nada, tipo assim, apareceu no meu Facebook aquilo. Tava algum grupo, apareceu no meu Facebook, eu cliquei. E era isso, mano. O cara tava dentro do carro, pegou um fuzil, entrou no canto. Meu irmão, muito bizarro. Quando eu vi que tava acontecendo, né, e começou, eu tirei, mas é muito doido, porque você via, não parecia real, parecia que eu tava vendo sinagoga, exatamente. Parecia que eu tava vendo um gameplay de Call of Duty, mano, e o que tava acontecendo era que tava sendo televisionado para centenas de pessoas, um massacre, tá ligado? É muito doido isso, essa crise das imagens que a gente tem. Qual o seu diretor japonês favorito? Pesei o clima, bicho. Foi mal. Meu diretor japonês favorito eu acho que é o Kiyoshi Kurosawa. Assim, pessoalmente, eu. Se bem que eu tô muito na vibe do Ozu agora. E aí filmes como esse, que nos permitem ver, que nos permitem enxergar para além do que se ouve, só do que se ouve, mas também pelo que se ouve, o que se ouve construindo imagem, é estimulante num outro sentido, num outro lugar, né? Eu não vou dizer qual lugar. A Barreira do Vasco. Porra! Kiyoshi Kurosawa, você é bem-vindo na Barreira do Vasco. Olha que bizarro, eu não lembro disso. Não vi todo, né, obviamente. O cara que fez a chacina até gritou um subscribe to PewDiePie no meio da live. Vamos pra próxima? Terceirite a pergunta? Vamos. Eu notei que desde o Kandagawa Pervert Wars, passando por Tokyo Sonata e chegando em Cloud, seus filmes sempre têm um interesse muito forte por um núcleo familiar quebrado ou em crise. E é algo que eu também vejo muito presente nos filmes do John Cassavetes, que é um diretor que você já falou em outros momentos que você gosta muito, é um dos seus diretores americanos favoritos, salvo engano. Você diria que há alguma influência do cinema do John Cassavetes no seu cinema? あるかなと思ったんですけれども、い Caralho. かがでしょうか。なるほ Boa ど。 pergunta. それはまたすごい名前が出ましたね。まず、ジョン・キャサベテスは、大ファンですし、全部見てますし、ものすごい偉大な映画監督だと思っていますが、彼の真似をしようと思ったことはありません。キャサベテスの真似などは到底できませんね。だから、自分では到底似ているとは思っていませんが、やはり、大ファンなので、知らず知らず何か影響を受けているかもしれません。ちなみに、ジョン・キャサベテスに何か影響を受けたかという質問をされたのは初めてです。僕、キャサベテスの名前はあんまり出してないんですけど、もう何十年もいろんな取材を受けてきて世界で初めてその名前を出されました。ちょっと、Ó, a moral aí, ó. Aí ele todo felizinho, filho, olha. ちょっと動揺しています。 Não tava esperando. Cara, eita, Inception. É muito doido isso, né? Porque quando a gente pensa em artistas sendo inspirados, tipo, sei lá, Brian De Palma é inspirado pelo Hitchcock. Porra, todo mundo percebe isso. Ron Sanson é inspirado pelo Eric Romer, todo mundo percebe isso. Mas existe muita coisa dentro dos trabalhos de artistas que são inspirações que nem eles percebem, sabe? Inspirações que simplesmente vão passando de coisas que eles assistem, músicas que ele ouve, e que não necessariamente ele tá referenciando aquilo diretamente, mas aquilo entra dentro do trabalho em alguma lógica, em alguma coisa meio espirituosa, sabe?
E eu acho isso muito fascinante. Opa. Olha ali, olha, agora E sim. o Fiore recebeu a moral. Entramos num looping de Tela infinita, desencontros puta aqui. merda. Então se inscreva nos vários desencontros do Spider... Não, no Multiverso Desencontros. Eu ia falar Spider-Verse Desencontros. Multiverso dos Desencontros. Mas é isso, né? Ele gosta do João Cassavetes e não acha que tem relação nenhuma. Eu acho que tem pra caralho. Porra, foda. Mas volta pra aquela questão lá no início que a gente tava falando. O diretor põe a obra no mundo e o mundo ela pertence. Sim. E Eu nunca tinha visto também essa relação entre Kyoshi e Cassavetes. assim como na Porque quando o Fiore começou a falar, porque você geralmente mostra figuras familiares quebradas, eu pensei que ele ia pro mais óbvio, que seria falar do Ozu, né? Mas ele foi pra outra parada, achei legal. Primeira pergunta que você fez, ele não concordou com o que você disse? Aham. Mas, de forma alguma, quando ele dá a resposta pra você, ele dá no sentido de, tipo assim, tu tá errado, meu amigo, o que tá certo é o que eu pensei. Uhum. É o contrário, não. É bom que você enxergou Cassavetes nos filmes. Ele fica feliz, E eu pouco falei sobre esse diretor na minha carreira, apesar de eu gostar muito dele. E é a primeira vez numa entrevista que alguém perguntou sobre João Cassavetes, exclusivo no Desencontros. Só aqui vocês conseguem isso, porra. Porra. Mas é foda, porque, pô, o filme Cassavetes que a gente tá falando de seio familiar quebrado, Cassavetes é isso, pô. Uma Mulher Sob Influência, cara, Love Streams, sabe? Porra, todos os filmes dele, que eu vi, pelo menos os principais dele, são filmes sobre a família destruída. Sim. É claro que, assim, é aquela questão. Tem um melodrama, vai pra outro lugar. E tem uma lógica mais americana. Sim. Mas Sim, é total. isso. É outra forma de fazer o filme, outros assuntos até que se discute, mas que passa pelo mesmo lugar. Eu acho que o Kyoshi, ele até traz para os filmes dele aquilo que a gente estava trabalhando antes, né? De conseguir discutir o material sob uma lógica bastante espiritual e de estranheza com a mise-en-scène. Aquele negócio, tudo parece muito real, mas ao mesmo tempo muito estranho. Tudo em volta tá muito estranho. O time, por exemplo, Kimi, sei lá. Chime. É em inglês mesmo, é Chime. É Chime em inglês. Chime, Nem Cloud. Fui quase, eu falei Kaime. Ou Chime e Kuraldo. Mas aí pode falar Chime e Cloud. Mas é isso, né? Tá sempre alguma coisa ali à espreita que pode acontecer estranho, e a gente acha sempre que esse estranho vai vir de uma ordem que tá para além do plano. De algum lugar vai surgir que não é os limites do plano, alguém vai aparecer, não, é alguma coisa de fora. Sim. Sabe? É alguma coisa estranha que não apareceu ainda e que não pertence àquela ordem ali. Tem sempre alguma coisa assim pairando nos filmes do Kyoshi. Diferente do John Cassavetes, que é um diretor que brinca muito mais com uma ordem mais material. Sim, tá tudo ali. Ele vai dissecando o que já está ali, sabe? Mostrando as cicatrizes guardadas, vai explorando mais aquelas relações. Sim. Mas o princípio é o mesmo, né? Essa destruição de um seio familiar a partir de algum personagem ou mais, né? Mas é isso, assim. Só nos Desencontros você vê essas respostas. Eu achei que essa era a última, tem mais uma, né? Tem mais uma sua. Porra. Esqueceu a última? Eu tô achando que eu já Ô Fiore, se eu puder dar uma dica, cara, não apoia o seu braço, o orgânico, em cima do braço do microfone, né? Eu não sei se isso é muito interessante infraestruturalmente. Um dia isso aí vai quebrar, irmão. Spoiler da última, então, aqui no programa. Não, mas faz parte. Eu acho que é assunto que a gente já discutiu, mas a gente discute de novo. Não sei se é muito interessante não ficar botando o braço em cima do braço do microfone. Na relação do Ryusuke com seu ex-chefe na fábrica, eu sinto que há um rancor muito grande do patrão por não entender bem os objetivos e anseios de uma geração mais jovem. O Ryusuke não parece acreditar no sistema econômico tradicional e entende que o único caminho para ser bem-sucedido é uma sucessão de golpes atuando à margem da lei. Você diria que o ímpeto de vingança do patrão parte dessa incomunicabilidade entre gerações que cresceram em mundos diferentes e viveram a juventude em realidades diferentes? E como isso se amarra à destruição do núcleo familiar que vemos em seus outros filmes? そう考えていただいていいと思います。世代が違う。これもしかし、よくあることだと思います。すごく特別な状況を描いているんではなくて、コミュニケーションを取ろうとする人と、いや、コミュニケーションなどは、必要ありませんっていう人との断絶ですね。働く側と雇用している側がコミュニケートをする必要など全くないと考える人と、いや、やっぱりコミュニケーションを取ろうとする人とのギャップということだと思います。よくある、どんな組織でも、どんな会社でも、
まあ、世代もあるでしょうし、世代に限らず、多分、経営者と労働者みたいな中では、そういうギャップって多分あるんじゃないかと思いますね。Só agradecer pelo tempo, foi uma honra falar com você. Somos muito admiradores do seu cinema e ansiosos pelo seu próximo filme. E parabéns pelo Cláudio. ありがとうございます。とても楽しかったです。ありがとうございました。 Muito obrigado. Muito obrigado. Preciso falar com alguém que precise de alguém pra falar também. E essa coisa da incomunicabilidade entre gerações é algo que é muito marcado no cinema japonês, né? Porque a história do Japão é meio que isso, né? Agora, o Fiore tinha falado pra mim no Zap que o Kiyoshi Kurosawa tinha ficado emocionado durante a entrevista. Eu queria ver essa parte. Maravilhoso. Cara, essa resposta dele, assim, a resposta da minha pergunta me tocou num lugar muito particular, porque assim... Hitchcock. É Hitchcock, né? E é uma parada que eu nem esperava, que não tinha nada, nenhuma menção a Hitchcock, e ele veio com Hitchcock. E aí, nessa última pergunta, ele veio com essa questão narrativa, né? Do sujeito que fala e não encontra lugar de escuta. Uhum. Que é um tema que eu tenho recorrentemente trabalhado no meu canal, e eu, inclusive, fiz algumas aulas no Introdução ao Cinema sobre esse assunto em específico, que Antonioni? Não, que é o narrador do Walter Benjamin. É o texto do narrador do Walter Benjamin. Em que ele trata justamente sobre como na modernidade cada vez mais surge esse processo onde o lugar de escuta se perde, portanto a narrativa moderna é uma narrativa de efemeridade. Ela morre no surgimento da próxima informação. Uhum. Assim, trazendo no básico que trouxe o Benjamin nessa parada. E aí quando ele diz isso eu fico assim, caralho, puta que pariu, esse cara tá pensando as coisas que eu tô fazendo agora. Ele tá falando sobre as coisas que eu tô fazendo agora, e ele tá fazendo isso no filme dele, sabe? E porque é isso, o filme ele tá discutindo um cara que, como a gente disse lá no início, ele encontra a possibilidade de vencer na vida, e o vencer na vida no capitalismo é isso, é ganhar dinheiro pra caralho, e ele consegue isso através da gamificação do próprio capitalismo. Uhum. Então ele compra 100 bolsas, bota 100 bolsas pra vender e o estímulo dele é ver os sold outs acontecendo ali. Esse é o estímulo da vida dele. Acho que os únicos sorrisos que a gente vê no filme são quando ele tá olhando pra tela e vê que vendeu tudo. Pois é ver as coisas começando a fazer sold out. E aí a gente vê ele começando a se estimular com aquilo tudo. E é um pragmatismo bizarro. Tem uma hora que o assistente dele pergunta, são verdadeiras? Ele falou, não sei, não importa. Se ninguém comprar, eu vendo por 50, ainda vou estar no lucro. Sim, e é isso, sabe? Só tá pensando no lucro. Perfeito. E aí a grande parada é essa, porque ele é um sujeito que... o maior estímulo dele é ver essa gamificação do capitalismo, mas jamais entrar em contato com qualquer sensibilidade humana. Uhum. Então ele não tem uma relação... ou melhor, ele vai cada vez mais perdendo uma relação profunda com a esposa. Ele não consegue ter uma relação sentimental com o cara que trabalha junto com ele. O amigo que ele tinha, na verdade, era um cara que odiava ele, que tinha inveja dele, nem é spoiler, porque tá na cara o filme todo, mas tipo... Cara, e é muito doido isso, que eu tava falando do Ozu, né? E sobre essa coisa do Japão e como é algo que o conflito geracional, ele aparece muito no cinema japonês clássico. Do Ozu, por exemplo. O Akira Kurosawa, né? Não o Kiyoshi, o outro Kurosawa. Ele trabalha assim, em Dreams muito forte também. Porque essa coisa de quando o Japão pós Segunda Guerra Mundial, né? Ele passa por um desenvolvimento industrial muito acelerado com influência dos Estados Unidos, né? Uma injeção muito grande da indústria americana para reerguer, né, o Japão e, enfim, o país se industrializar. E o capitalismo do século XX chegar lá muito forte, né? E aí, essa inserção do japonês no mercado de trabalho, nesse novo ritmo, né, do mercado internacional de trabalho, gera, para além do próprio desenvolvimento assim, né, tecnológico do país, vários conflitos de gerações, né? Então, conflitos físicos que você vê, né? Então você vê, por exemplo, casas, arquiteturas, né? De um Japão mais tradicional, em contraposição com os carros, com a modernidade industrial chegando, né? E aí também, claro, existe o conflito geracional das famílias, né?
Porque o Japão, ele é um país, no geral, muito tradicionalista, né? E respeita muito as suas raízes e a coletividade, enfim. Então, toda essa nova filosofia de vida, essa nova filosofia de vida, ela trouxe esses conflitos geracionais muito grandes, muito pulsantes ali na segunda metade do século XX, né? Era uma vez em Tóquio trabalha isso muito forte, porque Era uma vez em Tóquio trabalha um núcleo familiar, né, primeiro de pessoas mais velhas, né, digamos assim, os mais velhos dessa família e também os mais novos, os filhos agora que estão entrando nesse mercado de trabalho. O grande conflito do filme todo é a tentativa de reconexão entre essas gerações, mas que elas estão separadas tanto por um conflito geracional, né, quanto por essa questão do trabalho, né? Você vê os filhos, os netos, os filhos principalmente, né, desses idosos não conseguindo passar os últimos tempos de vida desses idosos que já estão próximos da morte, porque eles estão trabalhando demais, né? Então, não Era uma vez em Tóquio que você vê que o conflito geracional ele é um conflito de mentalidade, como você vê também em outros filmes do Ozu, como o Tokyo Twilight, que eu falei pra vocês. Mas também tem uma questão aí trabalhista, uma questão da própria dinâmica do Japão que mudou, né? E no Cloud, ele pega essa questão trabalhista, só que ele pega para esse capitalismo hoje, que é um capitalismo, irmão, de especulação, né? É um capitalismo de especulação. A gente vive num capitalismo que é um capitalismo especulativo das ações das grandes empresas, né, no caso. Só que no caso a gente está vendo uma especulação mais individual, né? Que é um cara fazendo uma especulação. Que é isso, é um capitalismo de algo virtual, literalmente virtual, algo que não é real, né? É um capitalismo que vou lucrar em cima de numerozinhos numa bolsa, vou lucrar em cima desse objeto, desse produto, que eu nem sei se é falso ou se é original. Foda-se. E aí é uma coisa que separa cada vez mais, né, as pessoas dessa realidade. Muito doido isso. Existe uma relação de verdade e de amizade ali, E sabe? que ele odeia também. Sim, Ou seja, sim. ali ninguém se escuta. Todo mundo fala e ninguém se escuta. Uhum. Sabe? Que é justamente o que o Benjamin traz pra gente. No capitalismo tardio, não, porque o Benjamin não tá discutindo sobre capitalismo tardio, o cara morreu ainda na Segunda Guerra Mundial. Mas ali ele tá falando sobre o narrador num contexto de modernidade, onde ele diz justamente que essa modernidade produz uma crise da narrativa. Uhum. E essa crise da narrativa condiciona as pessoas a ouvir muito, falar muito e pouco escutar, né? O que faz com que as narrativas não se solidifiquem, não tenham permanência, não tenham uma solidificação na realidade e na cultura. E é curioso como isso reflete no Cloud de uma maneira que o filme parece entender muito bem como surge, por exemplo, esse retorno da extrema-direita no mundo. Porque as únicas pessoas que conseguem se reunir para conversar são as pessoas que compartilham um ódio, não um afeto, algo que eles admiram. São pessoas que elas se juntam porque elas têm um ódio em comum e isso move elas para formar um grupo, sabe? Tentando não dar spoiler do filme. Mas é muito o que acontece no mundo hoje, pô. A extrema-direita se organiza assim. E é um ódio, nesse caso aqui, um ódio não organizado, né? De alguma maneira. Cara, pior que a extrema-direita, principalmente, ela se organiza assim. Mas eu acho que não é só a extrema-direita, infelizmente. Inclusive, a dinâmica das redes sociais é assim, né? O ódio, ele gera mais comoção, ele une mais as pessoas, o ódio une mais as pessoas, é o sentimento que mais une as pessoas, é ódio, né? Simplesmente vamos lá e vamos matar o cara. Bom, Só que a direita, ela pega isso e transforma isso de forma mais violenta, né? sabe? E é isso. Então, eu acho que vai muito nessa direção. Como o filme, esse sujeito vai olhando essa gamificação e em nenhum momento a gente tem qualquer proximidade de que essa pessoa esteja escutando alguém. Primeiro, ele não escuta ninguém. Ele não escuta nem o cara que trabalha com ele, nem a esposa dele. Muito menos as pessoas com quem ele está se relacionando ao vender a bolsa, porque não tem essa relação, né? Ao contrário de você em algum... E aí a gente entender como essa relação da crise narrativa que o Benjamin tá falando, ela vai se intensificando ao longo da história. Ele já tá falando isso na década de 30.
Ele vai dar como exemplo as guerras, como frutos dessa crise narrativa, mas como isso vai se intensificando ao longo da história, até a gente perceber que é só a gente ver como é que é uma relação de venda antes. A gente vai numa loja, o cara vai lá, vai perguntar pra gente o que a gente quer, e hoje a gente quer entrar numa loja e cada vez mais a gente quer que essas pessoas menos entrem em contato com a gente. Eu entro numa loja e eu não quero que ninguém venha falar comigo, eu só quero olhar. Desesperado. Sabe? Irmão, o negócio é simples. Compro o produto na loja, entro na loja, retiro meu produto e saio calado. Você tem cartão C&A? Aí é Pois loucura. a gente quer menos que as pessoas... Mas a pessoa tá lá pra trabalhar e conseguir o dinheiro dela no final, por causa das comissões, etc. Mas a gente quer menos esse contato. E a internet possibilita ainda mais essa ausência de contato entre sujeitos. Muita gente falando, pouca gente escutando. Então, o produto tá ali, você só dá o clique e compra, sabe? E é isso. É um monte de conteúdo que você rola pra cima, onde você supostamente tá escutando, mas você rolou a tela pra cima, você já não esqueceu o que você viu antes. Completamente. Então faz o seguinte, pra não esquecer esse vídeo aqui, curte, compartilha e Ele é muito safado, né? comenta. Nossa, se Tá bom? fosse uma ad ia ser muito foda, uma Não. publi. Puta que pariu. É Ia ser porque muito foda ninguém esse gancho. patrocinando a gente. Vocês perderam a oportunidade, hein, galera? Vocês fariam uma publi do caralho agora com o Essa Prof. habilidade eu tenho. A habilidade de puxar do nada as coisas. Você não patrocina a gente aqui, você aí que tem uma lojinha, patrocina nós. Eu prometo que a gente vai entrar na sua loja e vai respeitar muito bem o seu atendente. A gente vai falar com ele dessa vez, tá bom? Então, é isso. Eu acho que ele puxa muito essa... Muitas coisas que eu tenho feito recentemente. Isso foi muito lindo, assim, de ver na gente. Estamos sintonizados com o velho, né? Porra. Eu vou ter que chamar ele pra um... O que é japonês? É Tem que beber uma cervejinha com... Beber um saquê com Kyoshi Kurosawa. porque eu não gosto de comida japonesa. Saque. Tu não gosta de comida japonesa? Gosto. Aí é loucura. Quer dizer, é porque é isso. Comida japonesa. Comida japonesa pra brasileiro é sushi, sabe? Não, pô. Não. Sashimi, tonkatsu. Então, sashimi e Você sushi. é leigo e que tá falando besteira. Não venha falar isso, Que é não. essa porra que o brasileiro come. Não, tonkatsu, um ramen. tem uma Nunca porrada vi de coisa. japonês comendo tonkatsu. Mas tu já viu quantos japoneses na tua vida? Não, brasileiro Né? Que é isso, irmão? Não, Felipe, não. Tá falando merda. Tá falando com merda. japonês. Ah, não, pô. Mas aí tá falando a galera que come sushirão, porra. Não, aí, mas é isso aí que não brasileiro japonês, come. porra. Mas eu tô falando do que brasileiro come. Ah, tá. Brasileiro não come essas porra. Vai no Yasu lá em São Paulo pra tu ver se é bom. Mas eu já comi comida de japonês fazendo pra mim. Pra um japonês assim comum. Sabe? Não um restaurante japonês. Eu estive em Los Angeles há um tempo atrás. E aí eu tive contato com Chique. muitos japoneses. E aí umas japonesas lá em um momento falaram, eu falei, não gosto muito de comida japonesa. Aí, o que você não gosta? Aí eu falei, o sushi, ela, mas isso não é japonês. Aquelas coisas. Aí fizeram uma comida lá com carne de porco. Aí caralho, carne de porco, comida típica japonesa. Eu esqueci o nome da comida agora. E aí Eu acho que é comi... tonkatsu. É tonkatsu? Eu sei lá. Porque eu acho que é. É Eu um gosto pra caralho. prato... de- Que é a carne meio queimadinha por fora, com a crostazinha. Era um bowlzinho. Aham. E aí tinha Uma carne como se fosse empanada. Empanada não. empanada. Eu fui Quando eu tava em São Paulo, eu fui num restaurante japonês. Quem aí é de São Paulo deve saber qual é. Eu não lembro agora do nome, mas é um restaurante japonês que é hype, assim. É conhecido. Fica lá na Liberdade. É de uma senhorinha, assim, que, pelo que meu amigo falou, que eu fui junto com ele, ela era esposa do maior chefe japonês de São Paulo que teve. Ela é viúva dele agora, mas ela conhece as receitas e ela agora é lá, ela dá cursos, caralho, ela é fodona. E aí eu fui e foi muito engraçado. A comida é muito boa, tá? Muito boa. Mas foi muito engraçado o jeito dela, sabe? Porque ela é meio bruta. Mas quem é de fora pode achar que ela é mais educada, mas ela não é. Ela é uma fofa, tá? Ela é muito fofucha. Ela só tem um jeitinho dela. Tipo assim, o meu amigo chegou e falou, eu quero a entrada. Eu quero o pedido aqui que vem as entradinhas, né? As entradas. Vem, tipo, 4 comidas diferentes. Aí ela perguntou, você sabe o que vem nas entradas? Aí ele, sei o que vem nas entradas. Aí ela, beleza. Aí quando chegou as entradas, aí ele foi só perguntar assim, né? Qual era qual? Ele sabia o que vinha, mas ele só queria saber qual era qual, pra ela falar pra mim, né? Aí ela, qual que é isso? Ela falou, tu não disse que não sabia qual eram as entradas?
É que, tipo assim, um jeito muito bruto. Quando eu fui falar o nome de um prato lá, eu falei o prato, ela corrigiu, falou errado. Eu falei, sei lá, alguma coisa, ela... Não, é... Tarará, sabe? Tipo assim, dando essas cortadas. Mas, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela era muito fofucha, velho. Ela tinha um ar meio diva. Tipo, ela sempre tava perguntando pra gente se a gente tava bem, se a gente tava confortável e tal. Ela tinha um jeitinho dela, eu acho ela muito diva. Tem uma crosta na carne de porco. Tem uma crostinha, sabe? E aí eu comi e gostei, assim, mas também não me encantou profundamente, não. Lá perto de onde a gente vai gravar o Desencontros tem um restaurante típico, real, de comida dia a dia, assim, deles, que não é comida É bom. tão É isso aqui? refinada, é uma coisa Não, mais... Tá. Não é isso. Não é tão bonitinho, mas é excelente. Não, restaurante bonito chega, pô. É, exato. Não. Restaurante instagramável, eu tô fora. Eu não A gosto de menos querer restaurante. patrocinar a gente, aí eu tô dentro. Eu já falei pra vocês, restaurante instagramável, a última coisa que eles prestam atenção é com a comida. Cara, Eles vão prestar atenção com a fumaça que vai sair do copo, É, a cor do... Muito mise-en-scène. Mise-en-scène é pra filme, não... Isso. Muito... A bebida azul... Não existe azul na natureza. Porra, para com essa porra. Azul. Então, aí vai vir o biólogo. Não, tem sim. Não, calma. Eu já ia falar, oi? Como assim não existe azul na natureza? Que informação é essa? O céu é azul. Não, o céu é reflexo. Né? Mas tudo é reflexo. Aí eu vou É isso que eu ia começar a falar. me Tudo complicar. é reflexo. Vou me Tudo complicar aqui. Cor Eu é vou estar no 3 Elementos na sexta-feira. Olha, eu puxando aqui de novo, tá vendo? Vou estar cara, no bom. 3 Elementos na sexta-feira e eu pergunto isso lá pra eles, tá bom? Eu vou me dar uma de entrevistador lá também. Mas... É isso. Eu não sei nem de onde eu tava indo. Já tava viajando aqui. Live Pix? Temos aqui aberto alguns. Se vocês quiserem, eu posso... Então é isso, né? Esse foi o... Tem alguma pergunta que presta, chat, nos Live Pix? Ou não? Rolê de SP é Picles e Sinusp. Cara, eu fui no Picles. Eu fui no bar Picles. Eu falei, né? Isso. Achei legal. Achei um bom rolê também. O Sinusp eu não consegui ver, infelizmente. Vou ver aqui. Vou ver a primeira pergunta. Se a primeira pergunta for boa, eu continuo vendo. Se for uma merda... Vamos começar. Mandem Manda suas bala. perguntas no Live Pick. Agora é a última oportunidade de você mandar a sua pergunta. Onde você pode mandar o Live Pick? Aqui, ó, tem o QR Code aqui. Ou na mensagem fixada do chat, que tá aí também pra vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. E eu quero nomes criativos. Temos nomes criativos, Diego? Temos. Então tá. Ih, lá vem. A primeira... Sugiro que me mame. Com certeza tem um desse. melhor. Shota Nakama. A carta bomba diz aqui, Fiore, tô na caixa de correio aqui. Me abre, por favor. É isso, o fã da Bior. O que você tem a dizer O povo sobre me isso? quebra muito, velho. Eu lembrei daquele fake no Twitter que é o esfaqueador do parque. Aí sempre que algum político de direita comenta alguma merda, ele fala, vem aqui no parque. Muito bom. A segunda vem de Hermano Menezes. Ele diz, boa noite, rapazes. Aproveitando o tema, o que vocês do filme do Chará do Kurosawa, High and Low, do Akira Kurosawa, vai ganhar releitura do Spike Lee? Ah, tá. Eu vi o trailer do Spike Lee, mas Não quero ver pergunta, não. 10 horas e 33. Foda-se, tá? Então é isso. Esse foi a grande entrevista. Acaba que eu gostei do formato aí. O formato pra gerar um corte pra cada pergunta, que provavelmente foi o Felipe Leão que inventou pra farmar 5 vezes mais, porque ele é gênio do capitalismo. Mas eu gostei do formato, gerou uma discussão legal.